Muito boa noite, prezado telespectador. É segunda-feira e é hora de você ficar por dentro das opiniões e dos pontos de vista dos nossos especialistas comunitários, aquelas pessoas que estão próximas a nós, que podem dar uma opinião acerca daqueles fatos que chamam a atenção pela controvérsia, pelas diversas situações que eles desenvolvem ao longo da semana. E a gente faz um pincelamento cirúrgico desses fatos para que eles possam ser debatidos aqui na segunda-feira à noite, com o apoio exclusivo de Unimed, Vale das Antas, Odonto Freuner, Service Contabilidade, Posto das Flores, Arte Móveis e Supermercados Porta. Eu recebo na noite de hoje Guilherme Savaris Schossler, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência médica interna na Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado em Emergência pelo Hospital Israelita Albert Einstein e também em Endocrinologia pelo Instituto de Graduação do IPMED. Hoje, médico coordenador do pronto atendimento do Hospital São João Batista e do Hospital da cidade de Vacaria, o Nossa Senhora de Oliveira. Inácio Capelari, advogado, professor universitário, empresário, escritor, doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Lyon, na Espanha. Mestre em Filosofia pela Unicinos. Marcelo Roncato Bergamin, vereador de Vila Flores, estudante de administração da Universidade de Caxias do Sul e presidente do diretório acadêmico da UX Empresa Júnior, natural de Caxias do Sul e aos 21 anos é o vereador mais jovem da história de Vila Flores e da região. Samuel Menezes de Oliveira, tabelião de notas e protestos de Nova Bassano, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Tecnologia e Política Pública sobre a Gestão Ambiental pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutorando em Direito pela UX, professor de pós-graduação e palestrante. E esse time, na noite de hoje, está reunido com o objetivo de debater esses assuntos. E hoje nós teremos aí uma pauta bastante politizada ou politiqueira, depende de como você enxerga, mas os fatos da semana nos levam a esse caminho e a gente tem que tortuar por essas fases que as notícias também acontecem. Tem semanas que tem fatos que se destacam mais na política, outras semanas que os fatos são mais destacados do ponto de vista internacional, e a gente faz essa seleção e traz para você. E o primeiro assunto, um caso que chamou atenção e trouxe polêmica. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, manda Deltan Dallagnol, ex-procurador federal, indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais. O fatídico caso do PowerPoint, utilizado pelo então procurador Deltan Dallagnol para demonstrar, em sede de ajuizamento numa denúncia na 13ª Vara Federal de Curitiba, no ano de 2016, o suposto envolvimento de Lula com diversos casos de corrupção desvelados durante os governos do PT. O tempo passou, Lula foi condenado, foi preso, foi solto, teve as condenações anuladas. O então juiz que julgou diversos processos, Sérgio Moro, e que o condenou, virou político e Deltan Dallagnol pediu exoneração do Ministério Público Federal. Um roteiro digno de um House of Cards da vida real. E após 6 anos, o fatídico caso do PowerPoint ensejou uma condenação por danos morais contra o ex-procurador da República, que terá que pagar R$ 75 mil ao ex-presidente Lula. Dallagnol, inclusive, veio às redes sociais dizendo que recebeu inúmeras doações que chegam até R$500 mil. Lula, em resposta, disse que se ele ganhar todo esse dinheiro, pode pagar uma indenização ainda maior. E a pergunta para a bancada é: Deltan Dallagnol se excedeu em 2016 ao colocar na grande mídia o caso do PowerPoint? E a condenação do STJ por danos morais foi acertada? E para desentocar essa lebre na gíria que a gente tem, Samuel Menezes Oliveira, como é que tu enxerga esse caso? Muito boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos, né? Todos os colegas de bancada, os colegas em casa, né? Os nossos amigos. Então, é um prazer, né? Sempre estar aqui com vocês, né? Nessa segunda-feira e trocando ideias, especialmente sobre fatos que são muito interessantes. Este fato da condenação
do Deltan Dallagnol, por exemplo, chama muita atenção e foi debate em todos os lugares. Primeiro, por conta da condenação que aconteceu. Estranhamente, então, condenaram 3-1 justamente para que ele pagasse uma indenização por danos morais, como aconteceu, né, e como podemos ver na tela, sobre o famoso PowerPoint. Por quê? Porque incorreu em condenação e da condenação nada aconteceu. Por conta disso, então, o Luiz Inácio Lula da Silva aproveita e faz justamente então o pedido de indenização. São 75 mil reais, resposta negativa. 75 mil reais é o valor de condenação, entretanto, a ser corrigido. E por essa correção vai dar algo um pouco mais aí de 100 mil reais. Ao mesmo tempo, o Deltan, que teve o CPF de alguma forma milagrosa divulgada, começou a receber Pix. E por conta disso já está aí nos seus 500 mil reais de valores. O que chama mais atenção é que uma das decisões que aconteceu, então quem julgou foi o STJ, exatamente por conta da proporção que aconteceu, por ele ser do Ministério Público Federal, e uma das decisões foi justamente da ministra Isabel Galotti, quem comentou sobre o seguinte fato: quem deveria ser condenado ou não, por exagero ou não, deveria ser a União, ou seja, o patrão do Deltan Dallagnol, por quem ele trabalhava, e não o próprio, a pessoa física dele quem fez. Foi abuso? Talvez exagero. Exagero naquela época por estar prestes a conseguir, não é, desmantelar tamanho ponto de corrupção, de casos, o que aconteceria, e que de repente foi um pouco antes da hora de se fazer. E acabou, né, trazendo mais a pessoa do Lula do que propriamente, não é, o esquema, a organização, o trabalho, o que aconteceu. Tanto é que a decisão, quando se lê ali do STJ, ela está mais para dizer, olha, ele, na qualidade de promotor, falhou no sentido de não ser específico, não demonstrar de forma coesa e ser muito mais de demonstrar contra a pessoa do que propriamente. Mas certamente exagerada a indenização. Jamais, né, sejamos aqui, os nossos colegas, vereador, médico, ninguém vai ter uma indenização de danos morais por 75 mil, o advogado e assim por diante. Indenizações essas são altíssimas, mas aí sempre eles buscam essa ideia da repercussão que aconteceu. Então houve algo de forma nacional e algo que eles consideram que tenham sido como exagero. Cabe recurso? Sim, mas dificilmente ele vai conseguir reaver. Então certamente vai pagar. E o pior, que vem o STJ, agora os ministros, dizendo que de repente vão rever também a indenização. Porque afinal de contas, já que o Deltan está cantando de galo, como se diz, para dizer que a indenização ela é só, né, é pequena e o STJ tem agido somente, não é, para atacar quem quer combater a corrupção, para ele está servindo mais de palanque para a candidatura como deputado do que de outra coisa. Então veremos, né, o que vai acontecer. Muito bem, opinião do seu Samuel, o doutor Guilherme, que veio varando de Vacaria até Nova Prata para chegar a tempo. Conta para nós o que acha desse assunto aí, um promotor que foi condenado por dano moral. Pois é, uma boa noite a todos. Boa noite. Me chama, não sei se vocês lembram, quando a Lava Jato começou a acontecer, teve um fato que me chamou a atenção, e isso representa o que aconteceu agora, ao meu ver. Eles estavam condenando, conseguindo pular certas etapas naturais dos processos. O Sérgio Moro, o próprio Supremo, estava apoiando eles, porque esse mesmo Supremo que está lá são os mesmos que prenderam os caras e depois soltaram. Né? Exceto pelo Teori, que caiu de avião. Exatamente. Sim. Mas o Gilmar Mendes era um dos que mais aprovava, agora vota contra. O próprio Fachin, né, também. Enfim. Mas aí teve um dia que o Deltan, acho que ele... aquela coisa assim que é estranha, né? Ele escreve um livro no meio da Lava Jato, aí ele vai num shopping autografar lá em público. Ele não pode fazer isso. Ele estava se apropriando de um cargo público, onde eles estavam fazendo um julgamento em nome de um país, era um assunto de nível mundial, que querendo ou não gerou uma crise econômica no Brasil horrível, que teve de empresa e metalúrgica, confusão que quebrou.
Não estou dizendo que ele estava errado, mas aí tu tinha que ser mais discreto um pouco. Eu acho que ali ele... E aí depois, na sequência, o Sérgio Moro sai, vai ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Aí o Supremo, não sei, a impressão que me passa é tipo assim, vamos botar cada um no seu lugar, né? A impressão que passa, porque tu vê, eles foram agindo, foram tendo sucesso, mas eu acho que no decorrer da sequência eles se perderam um pouco. Né? Aí já começou o livro, venda de coisa, parece que eles utilizaram a Lava Jato para um ganho pessoal depois. E aí eu já acho totalmente errado. Eu já não acho que isso pode acontecer quando tu é um funcionário público, né? Exatamente por isso que eles ganham um salário para ter aquela dedicação exclusiva e não poder fazer aquela dedicação, usar aquela máquina pública para daqui um pouco uma candidatura. E é nítido, né? Os dois vão para isso, né? Então eu acho que eles se perderam um pouco aí, talvez o motivo o que aconteceu foi tudo realmente algo que mudou o Brasil na época, de todas as formas, né? Mas que no final virou na mesma coisa de novo, todo mundo na mesma, né? Mas eu acho que ali ele se perdeu um pouco, ele não poderia ter, os dois não poderiam ter tomado esse rumo aí, né? E essas penalizações eu acho que é só uma consequência. Aí virou, na minha opinião, tipo assim, a gente vê, né? O Lula se aproveitou que o Supremo desistiu deles praticamente, anulou tudo que eles fizeram, para tipo dizer assim, ó, nós é que não, todos os benefícios que a Lava Jato teve, tinha o Supremo por trás. E os dois ficaram os dois. E aí, somos nós que fizemos tudo, e não era bem assim, tinha vários outros juízes, outras instâncias em julgamento, muita gente dando apoio, e os dois acabaram, acho que se apropriando, e isso gera uma consequência atrás da outra. Eu enxergo dessa forma, né? E aí acabou tudo, né? Nós temos Isso aí terminou, né? Tem uma situação... É o fim de tudo, né? Eu gosto muito do autor gaúcho, não concordo com todas as posições dele, mas é um jurista, Lênio Streck, né? Sim. E ele faz uma analogia rápida aqui no Estado Democrático de Direito, né? E ele faz um percorrer histórico, né? No começo do Estado Liberal puro, nós tínhamos então o poder na mão do parlamento. E tudo funcionava de acordo com os amigos do parlamento. Mas aí nós temos uma grave crise, que foi 29, e esse modelo plenamente liberal é posto de lado porque a gente não pode simplesmente se regular pela lei do mais forte ou aquele que tem a maior influência. Isso gera problema, gera fome, gera caos. Então, o parlamento é colocado no seu devido lugar. Depois a gente tem uma série de diversas ditaduras que centralizaram o seu poder. E aqui no Brasil nós temos Getúlio, né? A principal avenida aqui de Nova Prata é a Presidente Vargas. Getúlio, tido por muito saudosismo aí pelos gaúchos como um grande presidente, também tem que ser dito que institucionalizou um Estado totalitário, fez, suas reformas e se manteve no poder, né? Ali na base do bastão, por assim dizer. Isso também é colocado de lado com a abertura democrática. A gente enxerga que precisa, né, de um governo democrático. E aí o Lênio faz uma posição que me vem muito desse sentido do que tu trouxe agora, doutor Guilherme, de que no Estado Democrático de Direito eu tenho o poder dos juízes para balizar os poderes. E quando a gente faz esse caminhar histórico do que causou e do que foi a Lava Jato, ela começa em Curitiba, com a sua força-tarefa, instituída no MPF, a partir de investigações da Polícia Federal e desencadeada numa série de processos na Justiça Federal. Só que todos esses processos mudaram o rumo político do país. A gente teve a deposição da então presidente Dilma Rousseff num movimento extremamente interligado com as denúncias de corrupção, porque aí se perdeu 2/3 do parlamento. Então o judiciário teve um poder decisivo nessa mudança de rota. E em pouquíssimo tempo, a gente está falando em 2016, da denúncia do PowerPoint, nós estamos em 2022, antes disso, diversas sentenças foram anuladas, processos foram recomeçados, né, do seu princípio, e a gente enxerga exatamente essa posição do professor Lênio, de como o poder dos juízes, ele é
bastante amplo no Estado democrático de direito. E aí nós voltamos para aquela retórica e polêmica em torno dos juízes do STF, que muitos não são de carreira, muitos são indicados, é um tribunal político, pois são indicações do Poder Executivo, chancelados pelo Parlamento. E a gente se pergunta, tudo aquilo aconteceu e nós voltamos para o mesmo lugar, porque talvez o sistema seja concebido para andar dessa forma. Mas vamos passar a palavra para um especialista do assunto. Marcelo, tu que é o único político de carreira aqui nessa bancada, o que conta para nós desse fato? Bom, gente, então, né, uma boa noite a todos, aos amigos que estão aqui hoje, e eu concordo com o que foi dito antes, porque o juiz cabe ser técnico, não cabe a ele ser parcial e principalmente político. Então, na época, a decisão que tinha que ser técnica, por hora, foi até um certo momento. Depois, quando se pautou os argumentos mais na política do que na técnica e no embasamento legal fundamentado, a coisa meio que tomou uma proporção surreal em termos de país e também de mundo, porque se vocês se recordam, aquela vez em que o Lula veio depor em Porto Alegre, né, no TRF4, foi assim, ó, um campo de batalha. Um campo de batalha, virou capa de revista, virou Moro contra Lula. Quando que um outro juiz que fez alguma intimação, algum réu, enfim, teve essa repercussão toda? Eu não me lembro. Então, a partir dali, eu acredito que virou muito mais fato político e toda uma narrativa do que técnico. O PowerPoint, na minha opinião, foi concebido de uma maneira, eu não digo errada, eu concordo, né, contigo quando falou que foi mais exagerado, porque não cabia ao Ministério Público usar esses elementos, sabe, políticos atrelados ao Lula, embora ele já estava no caminho para ser o condenado, né, e foi assim. Então, eu acredito que se o Moro na época e o Deltan não se tornassem essas personas midiáticas, eles não seriam conhecidos hoje pelo país e não teriam nem possibilidade de concorrer agora. Por que eu acho que foi algo exagerado? Na minha opinião, foi correto a condução, mas no PowerPoint, exagerado. Por quê? Porque eles hoje estão se candidatando a cargo político e não técnico. O que só comprova que, na época, a alegação deles não era técnica, não era pautada na técnica dos autos, era pautada em eles ganharem imagem para as eleições, que não se deu em 18, né, mas ele virou ministro, o Moro, e o Deltan, o ano passado, eu acho, saiu do ministério para esse ano, no mesmo partido do Moro, né, disputar algum cargo eletivo. Então, na minha opinião, os fatos foram assim, o que era para ser sido só técnico, virou também no campo, infelizmente, político. E entrarão no campo eleitoral como os paladinos do combate à corrupção. Sim, exatamente. Quem sabe se eles tivessem como juiz e nas suas funções, as condenações talvez não seriam anuladas. Estariam seguindo, né? Vai saber. O Ronaldo Bretas, por exemplo, está seguindo bem. E no Rio de Janeiro ele continua combativo, como juiz ainda da Lava Jato, ainda trabalhando e continua Mas seguindo. técnico, né? Técnico. Esse é. Para a gente encerrar, já que o assunto começou com dano moral, o professor Inácio, que já ensinou muito isso nas classes da faculdade, como é que enxerga essa condenação às avessas? Vamos dizer, né, um procurador da República tendo que indenizar um denunciado, porque é essa a frase técnica para avaliar, né, professor? Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo, a bancada toda, né, aos colegas de bancada e ao Tiago, pela oportunidade novamente de estar presente, né, debatendo esses assuntos, né, e colocaste uma situação muito interessante agora, onde falaste que a situação é uma condenação às avessas, né? Então, se é uma condenação às avessas, presume-se que ela não está bem colocada, né? E eu
nesses 20 e poucos anos de condução, né, na parte jurídica, onde lecionei para o direito, administração, contábeis, as cadeiras do direito, tudo. Então, aqui foi um privilégio ter podido participar e dividir os conhecimentos com os meus alunos. Certamente muitos deles estarão a favor ou contra essa decisão. Mas eu me filio ao início da exposição do Samuel, nosso colega de bancada, e é evidente que depois vou me filiando aos demais também, né? Mas tecnicamente ao que o Samuel colocou, de que o voto proferido contrário a essa decisão unânime, em vez de unânime, decisão 3-1, maioria, né? Ficou a maioria. Então, esse voto contrário, para mim, é o melhor voto. Por que o melhor voto? Ao qual eu me filio essa decisão. Porque também entendo que essa condição de julgamento não poderia ter passado pelo crivo de uma decisão pessoal, uma vez que o sujeito estava no exercício legal da sua função do Ministério Público. Dali ele poderia ter oferecido a denúncia sem essa exposição do PowerPoint e a gente não estaria nem falando isso aqui. Tá? A denúncia dele poderia ter sido dentro da mesma forma, sem exposição. Então ele exagerou aquilo que os demais colocaram aqui, companheiros de bancada, é que talvez esse excesso buscou a forma de querer fazer uma valorização tão grande nessa questão que envolvia a Lava Jato, dando-lhe força para que houvesse a condenação, que é o dever do Ministério Público é defender a condenação. Mas eu acho, como foi unânime aqui, houve o exagero. Só que essa ação e a decisão deveria ser para que o poder público indenizasse o Lula. Se é que ele tem direito à indenização, e o poder público deveria se dar a essa condição de indenizar. Porque o sujeito estava lá, o Daltran, estava investido nos poderes do Ministério Público, então ele estava no exercício da função. Né? Então, o seu exagero e tal poderia ensejar o pagamento da indenização ou não, mas se é para pagar, primeiro o poder público deveria pagar. E se entendeu que houve erro ou excesso por parte desses membros do Ministério Público, aí caberia então o regresso para cobrar dele essa condição, né, de pagamento do valor indenizatório. Então, tanto é que agora já está virando, a decisão está virando uma condição que não se sabe onde é que vai chegar. Primeiro, o SJ vai reanalisar, já estão falando em reanalisar ou rever a decisão, tá? Onde esta poderá aumentar o valor. Porque está se discutindo o valor ou a condição do sujeito ter que responder pelo erro dele. Tá? E se é para responder pelo erro dele, é o valor que vai responder a condenação. Para mim, uma condenação é uma condenação. Não é a extensão do valor. Colocar 100 milhões de reais para o sujeito pagar, isso não significa que vai melhorar a decisão. A decisão 75 ou 1 milhão, como eles querem, não vai mudar nada. O que vai mudar agora, avacalhou a decisão. Porque o cara diz, eu consegui 500 mil já e mandei parar os PIX, porque já tem dinheiro sobrando e vou dar para o excesso que vem e nós vamos dar para os hospitais, para as entidades filantrópicas. Né? Tudo bem, eu também acho que o que fez? Avacalhou a decisão, colocou essa decisão que deveria ser
uma decisão que, como a gente diz, né? Agora, vão usar ela como paladinos, realmente, tem toda a razão, Tiago. Por quê? Porque estão dando munição para eles fazerem isso. A própria decisão deu munição. Tá me entendendo? Então, para encerrar, eu acho que essa decisão, no momento que eles dizem que vão rever, pô, que decisão é essa? Né? Para que rever a decisão? Deixa a outra instância rever. Né? Então, a questão de recurso, cabe recurso ainda. Nem se sabe se ele vai até chegar no final, ele realmente vai pagar, ou se vai prevalecer o voto, o primeiro voto, lá o voto, que é o contrário às demais decisões, né? Se vai prevalecer o voto a favor, né, do não pagamento da indenização. Tá? Então, poderá prevalecer. E aí? Adiantou colocar 1 milhão ou 100 milhões? Não interessa quando é que vão colocar. Ele pode ser absolvido lá do pagamento. Então não é essa instância que deveria revisar. Seriam as próximas. Meu entendimento. Tá? Muito bem, então o assunto fica em aberto e nós aguardaremos os desenrolares de todas essas situações, mas o fato é que a Lava Jato, aos olhos da história, ainda tem que ser escrita e ela pode ter muita controvérsia, porque nós estamos vivendo isso, inclusive em 2022, quando as urnas vão se manifestar. Por falar em urna, eu falei que a pauta hoje estava bastante espinhosa e talvez até inesperada. Não teve quem não soube, mas na semana passada nós tivemos aí, né, a conta um pastor mais 1 quilo de ouro e até hoje à tarde era uma abertura de inquérito contra o ministro da Educação. O inquérito foi aberto e o ministro, na metade da tarde, pediu exoneração do seu cargo. Milton Ribeiro não é mais o ministro da Educação e disse que está saindo da função para não prejudicar a campanha e a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro. O caso dominou os noticiários políticos. O MEC estaria sitiado por pastores evangélicos com prioridade na distribuição das verbas, sendo que uma dessas figurinhas carimbadas, o pastor Arilton Moura, teria pedido uma propina de 1 quilo de ouro para o prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, uma cidade que trabalha com a extração desse tipo de minério. 1 quilo de ouro dá mais ou menos uns 305 mil reais. O fato surge na mídia na semana passada, mas o acontecimento é de abril de 2021. E a pergunta que eu tenho para a bancada é: por que uma acusação grave como essa fica guardada na gaveta por 1 ano? E a segunda pergunta, que acabou sendo derrubada na tarde de hoje, era se o ministro permanecia no cargo. Ele não permanece mais, então pergunta respondida. Aos colegas da bancada, doutor Guilherme, para a gente iniciar o debate, por que guardaram essa denúncia há 1 ano lá na gavetinha, né? E só veio à tona agora? Vão vir várias à tona agora nesse momento, né? Eu acho que, na verdade, agora é o momento da oposição e de que seja lá quem for, colocar para fora todas as cartas na manga, né? Começa o tiroteio de tudo que é lado, isso é intencional, né? Não tenho dúvida disso. E cabe aquilo que eu sempre digo, assim, em qualquer situação. Tu não pode depositar confiança 100%, tipo, numa situação. A educação é da bancada tal, faz o que quiserem. Não vai dar certo. Uhum. Tu tem que ter equilíbrio. Tem que ter gente de todos os lados, em todos os setores. Aí tu vai começar a ter um cuidando do outro. Quando tu tem somente uma situação, pessoas que vão para a mesa, vai começar a dar problema. Não adianta. É assim com todos os governos, foi no Fernando Henrique, os anões do orçamento e companhia limitada. Sempre tem um nome peculiar, né? Não, já esqueceram dos anões do orçamento? Lembra daquele que ganhou 8 vezes na loteria? É. Então, assim, ó... Tinha o Monsanto tu lembra também, daquele que né? acertava todas as loterias, ele acertava, ele fechava a numeração, né? Então isso já vem, é um histórico nosso, né? E não é de se assustar num governo do tamanho que é o governo brasileiro, com todos os ministérios, com tanto ministro, com tanto deputado, com tanto isso, com tanto aquilo, vai ter corrupção. Em todos eles. Eu não me assusto nem um pouco.
E também não bota a mão no fogo por nenhum deles. E acho que pode ter acontecido. Só que agora é a hora, né? Se tu tá indo pra luta numa campanha eleitoral que eu não faço ideia do que vai acontecer nessa eleição, não sei nem no que eu acredito mais, de números e tudo mais, é o momento ideal para quem tem isso guardado jogar, né? Só que eu pergunto também para você, se alguém pode me ajudar, que eu já não sei. Essas coisas não tem que tramitar em sigilo? Em tese teria, né? Pois é. A própria Lava Jato vazava as informações Vazava, também, né? é. Tu vê Aquele- que tinha uma intenção Sim, secundária, né? Aquele episódio de que o Lula seria nomeado chefe da Casa Civil e um áudio que estava dentro Sim. do inquérito foi parar no grupo de WhatsApp de todo mundo. Pois é. Então isso é de praxe, então eu não me assusta nem um pouco, eu acho que é intencional com certeza, né? Prejudicar o governo atual, mais um pouco, né? Muito bem. Samuel, O como quê? é que enxerga, com a tua ilibada opinião, essa situação? 1 quilo de ouro? 1 quilo de ouro, né? Ou ainda para comprar bíblias, né? Que era uma forma também que eles faziam. O que é o complicado é exatamente, né, como no caso, né, o Dr. Guilherme nos coloca, nós sempre temos que tomar muito cuidado em quem deixar cuidando do galinheiro. Então, um ponto ideal, até quando nós vamos observar, para Bolsonaro, na qualidade de presidente da República, como administrador, é impossível ter controle de tudo e saber tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, né, com postura, ele já deveria não só pedir a carta de exoneração, mas sim ter demitido, já ter cortado de uma vez, para dizer, olha, com pulso firme, nós não aceitamos esse tipo de critério. Infelizmente, deixou correr até que a bomba, né, não aguentasse mais. O que é interessante também é que as coisas vêm primeiro pela mídia, para depois pedirem denúncia, a Procuradoria, né, neste caso, Geral da República, começar a fazer algum tipo de denúncia ou investigação, como é o que eles farão agora, e assim por diante. Mas não nos assusta mesmo, né? Desde Manuel Bandeira, não é, como bom mineiro, colocando lá, né, eu vou-me embora para Pasárgada, lá eu sou amigo do rei. E assim Brasília sempre foi, né, essa ideia de que os amigos do rei têm a possibilidade de vir, de ter o contato, de ter com quem conversar. Para quem já esteve em Brasília tentando marcar audiências ou conversar com ministros, sabe da dificuldade, não é, que os nossos prefeitos, os nossos, né, vereadores, deputados têm. E assim é assustador. E nos assusta também dizer, não é, que no outro pastor, no caso Gilmar dos Santos, quem tem trânsito livre pelo próprio MEC e especialmente usou da palavra do presidente da República para dizer que, olha, foi o presidente que mandou atender cada um de vocês e assim por diante. Então é assombroso, né, o que nos acontece. Não é diferente do que aconteceu no último mandato também, quando era Lula, quando era Dilma, que nós também víamos, não é, o pessoal da JBS tendo atendimento especial, até com Michel Temer e assim por diante. Tem que manter isso aí. Tem que manter isso aí, exatamente. Então, nós vemos que a novela se repete, o ciclo se repete. E talvez o maior problema seja justamente do chefe do executivo ter que prometer, não é, feliz do chefe de executivo que não precisa prometer cargos, prometer posições. E este é o grande problema, né, que deveria acabar de uma vez. Quando ele precisa prometer entregar a um outro partido, bancada ou ala, o que quer que seja, que aí sabidamente vão usar daquilo para o que bem entender, ali já está errado, né? E aí tem aquele radical que vai dizer, mas não tem que prometer nada para ninguém. Mas o sujeito não governa. Exato. Tem esse problema, porque a política tem essas situações. No Brasil, não. Chama promessa de campanha, não é à toa. E o que é engraçado, né, que eles nunca se unem para nada, né? Mas se o governante não ceder bancadas, todos se unem contra o governo. Aí sim, aí viram tudo amigo, né? Exatamente. Aí não aprovam mais nada. Né? Tanto Já é é. que no início de governo todos odeiam o Centrão.
no final de governo, Todos todos precisam. estão com o Centrão. Prossiga, professor Inácio. Mas é por aí, né? É por aí. É no início de governo. Eu não me lembro de nenhum governo, desde que começaram a falar no tal do Centrão, né? Eu não me lembro de nenhum governo que comece, né, a sua gestão dizendo que está fechadíssimo com o Centrão e que o Centrão é que vai ser o apoio para o governo a se estabelecer e governar. Todos eles são contra. Não querem dividir nada, porque não sei o quê, porque os outros dividiram. E depois, quando inicia a gestão, vai se vendo que, quando chegar lá no final, o Centrão é que está na condição de fiel da balança, né? A gente poderia dizer. Mas, analisando essa questão do ministro da Educação, ou do Ministério da Educação, né? Ele estava ministro e agora já não é mais. Está mais. É muito complicado É. para quem faz esse programa lidar com a dinâmica dos fatos, tá? A gente Sim, tinha uma é. situação e ela muda É verdade. num momento só. É verdade. Para ver que os telespectadores e todos que estão nos assistindo, que essa dinâmica é o Brasil. É assim. Tá? Eu nunca mais me esqueci uma frase que o Antônio Carlos Magalhães, tá, não era nada afeto a ele, mas ouvi isso desse sujeito que foi político a vida inteira. Para mim era política. Ele, Paulo Maluf, essa gente era político aos extremos. Né? O sujeito estava lá e tal, e começaram a questionar algum questionamento que houve lá na campanha do Lula. Teve um negócio do Lula lá. E ele chegou e baixou a lenha no Lula, né, no Senado. Ele era senador. E aí, quando ele está saindo, ele está ali, está discutindo e tal, e aí estava falando outra coisa. Aí o repórter chegou e... O repórter chegou nele. Disse, mas, senador, o senhor recém disse lá, falou isso, e agora o senhor está falando outra coisa. Eu disse, meu filho... Você é jornalista muito jovem. Um dia tu ainda vai aprender que o que se fala olhando para lá na política, quando a gente virou já mudou tudo. Não é? Eu nunca mais esqueci isso aí. E isso aí, se tu vai analisar, meu caro vereador, Assusta, né? Assusta! Porque começa a olhar, desde que a história... Vai vir, não é a nível de Brasil. Desde que o mundo é mundo, tu olha aqui... Pô, mas os caras estavam falando isso aqui, agora já estão aqui. Quer dizer, política é uma coisa muito... muda constantemente, é muito dinâmica. Geraldo Alckmin que o diga. É verdade. Foi bem colocado. Então, o que eu queria colocar? Esse sujeito chegou lá, já meio questionado, tá, no Ministério da Educação, e aí é pastor, é isso, é aquilo, é igreja e tal, e agora se vê que porque o Bolsonaro disputou todas essas vinculações religiosas e tal, né? Então ele era o cara. Agora, o Lula também, que está pré-candidato ali, também está disputando. Então hoje eu te diria o seguinte, eu não sei se isso tudo que foi colocado na mídia, sustentado por alguns pastores, coisa e tal, se não é jogada política contrária ao presidente, porque na hora de dividir as ameixas que estão no cesto, eu não sei com quem é que vai ficar a grande maioria. Né? Então, essa coisa que não dá para entender. Porque parece muito prático e fácil de dizer, tá tudo errado aqui, o cara tá fazendo. E não se sabe se realmente é verdade. Tá? Então, ao meu ver, a condição quando começou esse burburinho, esse nosso ministro, Ex-ministro. deveria ter pedido o boné e se retirado, e não com essa frase de dizer que está saindo para não prejudicar a campanha do presidente. Sair com a condição de hombridade, tá? Honestidade, tá? Ética, tá? Para que se analisasse, fizesse toda a investigação para provar a inocência dele.
e provar que o Ministério não estava nessa bagunça que estavam pregando ali. Então, a primeira coisa, tá aqui o boné, eu vou sair por isso. Né? E não foi isso que aconteceu. Aí o cara sai, quando já pegou fogo o negócio, né? Saiu dizendo ainda, a colocação feita antes, né? Dizendo que estava saindo porque o presidente, para não prejudicar a campanha do presidente. A campanha do presidente, a essas alturas, ele que se vire. O Ministério vinculado ao presidente, aquilo que o Samuel colocou, ou o presidente exonera ele a bem, né, de buscar a justiça, de buscar a retidão ali no Ministério, tá, e condenar, e jogar tudo isso para o Ministério Público, buscar a investigação e ver se realmente existe aquilo que está se colocando, e se existir, denunciar para que sejam condenados. Essas pessoas não podem ficar em berço esplêndido. Está no nosso hino, mas não pode ficar ali para cada um, né, sem pagar pelos seus erros. Se o cara for pedir 1 quilo de ouro, tá, o ouro é ouro, não vai. Se é dinheiro é fácil de dividir. O ouro vai ter que vender depois, né, para poder dividir. Mas se o cara for pedir ouro, cara, então ele que prove lá que existiu essa coisa toda, né? Quer dizer, é o prefeito, não sei o quê. Todos eles devem entrar na mesma condição de investigados, tá? Porque não se sabe quem é quem ali, tá? Minha opinião. Muito bem. Marcelo Bergamin, tu que está na política, o que nos fala sobre essa situação? Pois é, Tito, sabe que é complicado porque se tu for analisar à risca, a decisão foi bastante tarde, né? Sim. Porque o fato aconteceu há mais de ano. E Abril de 2021. Pois é. E o ministro saiu hoje. Ele saiu e ainda dizendo o seguinte: eu não estou saindo, é um até logo, porque assim que apurados os fatos, a minha ideia é voltar. Estou saindo para não atrapalhar a campanha do presidente. Mas isso não tem correlação, ao meu ver. É até mais porque quem garante que o presidente exatamente, exatamente. vai votar no governo de quem? Então, ou já está negociando? Exatamente. Então, o ponto é que, como o senhor bem disse, o ministro fez errado. Ponto número 1. Sim. O ministro que é chefe do ministério, ele que manda, fez errado. Ponto número 1. Ponto número 2. Embora isso teria que correr em sigilo, por que o presidente não fez isso antes? Então ali a gente pode ver que ou não sabia ou não fez, né? E além disso, eu pensando assim agora, tirando um pouco o Marcelo vereador, né? Sim. Pensando Marcelo Pessoa, eu estudo muito, admiro muito o Mário Sérgio, né? O Cortella tem uma frase assim, ó, excelente, que diz que tem negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. E quando eu sou um ministro e eu me deparo que no meu gabinete, no meu ministério, eu estou privilegiando lobistas, que nesse caso são pastores, evangélicos, independente do gênero, do tipo, hoje são eles, amanhã pode ser operários, construtores, como foi antigamente, com o Lula, com a Dilma, né? Como foi no Ministério da Educação Isso, em governos passados, sociólogos, entre Exatamente. outras classes das ciências humanas que também estiveram listados lá. Exatamente. Então, o ponto não é o pastor hoje. É o lobista que tem esse jogo que é mais favorecido que nós, enquanto vereadores, prefeitos, porque eu estive lá esses dias, faz uns 20 dias, e a nossa luta em conseguir um horário no ministério para falar com o secretário do secretário, falar com um deputado ou um assessor é um parto. E a gente é o expoente do povo, então, teoricamente, quem deveria ser privilegiado seríamos nós em ser recebidos por levar a demanda do povo, né? Então, eu não culpo o governo, eu culpo a pessoa do ministro e o sistema, porque isso não é só do governo Bolsonaro, é sistêmico. Sim. Não era só com o Lula, com a Dilma, com o Fernando Henrique, sempre foi. E não é só aqui. Nos Estados Unidos, que eu estudo bastante, eu aprecio muito a política deles lá, eles falam de swamp, né, que é o pântano, né, que lá
politicagem é assim também, é a mesma coisa. Então, a frase do Cortella, quando diz que embora existam alguns negócios que possam ser feitos, eles não devem ser feitos, remete a isso. Existe uma linha tênue, principalmente na política, entre o que deve ser feito e que muitas vezes não faz, e o que pode ser feito e que também, às vezes, ou faz mal feito ou não faz. Então, eu, enquanto vereador, enquanto jovem, mais ainda, enquanto pessoa que acredita num futuro, eu me deparo com esta situação hoje e eu não tenho nada mais a falar do que lamentar, né, gente? E tem aquilo que não deve ser feito e mesmo assim é feito. Tirando isso, né, Thiago? Tirando E mais isso. isso. Aí entra a contrariedade, a ética, a retidão, né? E a moral. Quer dizer, quando tu atinge esses princípios aí, acabou, né? E nós temos que entender uma situação que ela é bem correlata a tudo isso que nós falamos, que isso quem me disse foi o professor Giovanni Corralo, que é uma das maiores autoridades em direito municipal que nós temos no Brasil. Ele falou com todas as palavras: no governo federal, se você perder os 2/3 do parlamento, ou seja, nós temos, são 400 e 514. 514? Então você faça uma conta, 2/3 de 514. Se você perder esse apoio não governa. matemático, você não Acabou. governa, você é impeachmentado e acabou aí a questão. Nós já tivemos 2 impeachments na história. Que só Por isso a história do Centrão que eu coloquei Exato, antes. sim. Que no final ou todo tu mundo fecha, ou tu fecha e governa, ou tu não governa. Tanto é que só um parênteses. E não se reelege. Sim. Teve uma frase que o Maia... Tô com impeachment na mão, mas não é o momento de votar o impeachment. É isso aí. Sumiu esse também, né? E tanto é que Mas tava na mão dele. na época, eu acho que foi 2004, 2005, estourou o mensalão no governo Lula, por quê? Comprar apoio em troco de emenda e suborno de quem? Do Centrão. Porque o Lula na época não tinha maioria. E como ele precisava governar, o que ele fez? Se aliou à corrupção, entregando emenda, suborno e inúmeros cargos a quem? Ao Centrão. Muito bem, e no centro que eu tô aqui hoje, não tô entregando Não tá cargo no pra ninguém, mas a gente vai para um breve intervalo comercial e se você acha que a política terminou, não terminou. No segundo bloco, pesquisa eleitoral e os números que são jogados na internet, como nós vamos interpretá-los aqui para você. Um abraço para o professor Jair Mioto, para a professora Isabel Balzan, que está nos acompanhando, o Ivan e o Rodolfo Schmidt, que também estão conosco, e o Lindon Bolsoni, que estão Manda um abraço para todos. conectados. Um abraço para todos vocês. Nós vamos para um breve intervalo, na sequência, pesquisa eleitoral e os números dos presidenciáveis em 2022. Eu volto em 3 minutos. Você quer um bom atendimento, facilidade e um preço especial? Posto das Flores com acesso facilitado na BR-470 em Vila Flores. Oferece serviços e a qualidade BR Petrobras. Tanque cheio é no Posto das Flores. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você?
ter energia para aproveitar a vida do seu jeito, se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, a gente regressa nesse segundo bloco para tratar de um assunto não menos espinhoso do que as duas primeiras pautas que passamos anteriormente. Um abraço para o Fabiano Dalla Costa e também para Tracy Schmidt, que está nos acompanhando. Tem abraço para você também, Tracy. E agora o assunto é isso que pipoca na tela do seu telefone, da televisão, do jornal. Pesquisas eleitorais diversas saem toda semana. E na última semana, o Datafolha, um dos mais ilibados institutos de pesquisa do Brasil, divulgou as prévias para a eleição presidencial. Lula com 43%, Bolsonaro com 26%, Sérgio Moro com 8% e Ciro Gomes com 6%. A pergunta que fica, podemos confiar no resultado dessas pesquisas? Afinal, a eleição vem chegando. E as pesquisas divulgadas na grande mídia apontam, nesse momento, uma larga vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Já que é para se envolver com o assunto, a gente vai se envolver em grande estilo. Professor Inácio Capelari, com todas as eleições que já acompanhaste, dá para confiar nas pesquisas e os números trazidos pelo Datafolha? Qual o teu comentário? Bom, primeiro, se existe pesquisa, eu não confio em nenhuma delas. E nunca confiei em pesquisa. Porque até hoje, e eu passei, né, por algumas eleições aí, nunca me pediram em quem eu vou votar e nem a minha opinião. Morei 14 anos em Porto Alegre e várias pesquisas passaram lá. Nunca ouvi. Fui estudante na Unicinos, não só no curso de graduação, mestrado e pós-graduação e coisas, e nunca me consultaram para ver a minha opinião. Fui professor por mais de 20 anos, nas universidades, faculdade, pós-graduação, nunca me consultaram. Agora estão dizendo que o Lula está na frente, mas se o Bolsonaro era o cara que estava atrás de tudo e ganhou a eleição no Brasil. Aí tu vai ver os americanos, é igual. Porque os americanos... Ninguém. Olha as pesquisas no mundo inteiro. A única pesquisa que funciona é a boca de urna. Mais ou menos. Porque eles são obrigados a pegar lá, porque senão perdem a fidelidade. Minha opinião. Eu não confio em pesquisa nenhuma dessas que estão aí. Tá? Então, o que eu acho é que, pegaram 1000, pegaram 100, pegaram 200, pode pegar o que quiser. Isso é estatística. A estatística não mente, é isso que eles dizem. Não mente quando ela é bem feita, a pesquisa. Quando a pesquisa é manipulada, se eu quiser fazer uma pesquisa, eu posso encomendar a minha pesquisa. Assim como tudo que é político, que vai concorrer, pode consultar alguém ou uma empresa, ou essas pessoas que fazem as pesquisas. Essas pesquisas que o sujeito encomenda para ele, essas sim dá para acreditar. Porque esse pessoal vai lá e faz, porque o sujeito está pagando, porque ele quer ver como é que está o resultado dele. Se dá para avançar, não dá para avançar. Então essas pesquisas, a meu ver, que são encomendadas para saber a análise, fazer análise daquilo que está acontecendo no momento político da pessoa ou daquele grupo. Digamos que um partido encomende a pesquisa. Ele vai ter a pesquisa fidedigna. Agora, na medida que a mídia faz a pesquisa, ela faz aonde ela acha que deve fazer. Tá? Porque o órgão não sei o quê. Eu não confio. Eu não confio nessas empresas. Tá? Até porque quantas empresas dessas foram envolvidas em mensalão, em petrolão, nos anõezinhos,
que eram anõezinhos, pequenininhos, grandinhos, tinha de tudo ali, né? Quer dizer, pesquisa de tudo, aquilo que o Guilherme colocou, o cara ganhava tudo que era loteria lá, né? Quer dizer, tinha um anão lá que ganhava tudo. Quer dizer, e que pesquisa ele fazia, né? Para ganhar essa situação. E quando vê, o pessoal está metido ali um monte de coisas em cima dessas pesquisas que são encomendadas, justamente para movimentar a mídia. Então, o interesse que está atrás disso, tu só vai saber depois da eleição. Depois da eleição, tu vai ver o que realmente aquelas pesquisas apontadas vão dizer, se é ou não é. Tá? Agora, eu acredito na pesquisa que o sujeito encomenda para ele, ou o grupo, o partido encomendou, para saber a real situação. Eu tenho certeza, tá? No meu íntimo, que esses partidos que estão lá com 6%, 8%, os 43%, o 20%, tá? Já fizeram a pesquisa deles e sabem a real situação. Uhum. A mídia colocou a dela. Agora eles têm a deles lá, que certamente não é aquela que a mídia lançou, porque a mídia lança aquilo que ela tem interesse. Ela tem interesse em vender, em fazer com que a repercussão, tá, em cima das análises que ela faz é a da entrada do dinheiro. Né? Então o Ibope, deu Ibope X, sabe? Então tá ótimo. Tá? Minha opinião, né? Então eu não sou a favor. O dia que alguém for fazer uma pesquisa pública e passar por me pedir a minha opinião, eu talvez mude a minha opinião. Mas até hoje nunca, em lugar nenhum. Bento Gonçalves, em tudo que é lugar onde eu residi, nunca chegaram em mim para fazer uma consulta. Na universidade, em lugar nenhum. Então como é que eu posso acreditar num negócio desse? Pode dizer que eu sou daqueles sujeitos que seguem o empirismo. Pode colocar. Agora, o dia que chegar em mim, talvez eu mude de ideia. Agora, sou a favor e acho que é importante a pesquisa quando os grupos, o candidato a vereador, o deputado, o governador ou o grupo do partido encomenda a pesquisa. Ele está pagando. Claro que o pessoal vai ter que trabalhar para dar o resultado. Bom, aí sim. Essa dá para confiar. Agora, essa que a mídia larga, eu não. A menos que um dia venham me consultar. Até lá. Até lá não. E não vieram até hoje. Eu acho irônico quando lançam as pesquisas para o governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Porque aquele que larga como favorito na primeira pesquisa, com nunca certeza chega depois, né? ele vai estar fora do páreo. Isso é histórico. Marcelo, tu que... Hoje parece que foi feito pra ti, né? Porque a pauta política tá muito forte. Pois é. Pesquisa em Vila Flores deu certo? Olha, vou me complicar um pouquinho, né? Eu prefiro falar da pesquisa nacional. Tá bom. Mas tu sabe que eu concordo nisso 100% contigo. Mas assim, ó, 100%. Por quê? Tem até uma máxima que foi motivo de livro pelo George Orwell, eu acho que é a massa sustenta a marca sustenta a mídia e a mídia controla a massa. Ou seja, também aqui é um sistema que faz que o eleitor, a pessoa, o cidadão, ele não seja livre, ele seja conduzido a um pensamento de ser livre e acreditar que o processo que ele vivencia é o certo. Quando, na verdade, a história já comprovou e se atesta isso hoje, que o que mais tem hoje é pessoas que fazem pesquisa, que fazem politicagem, que são milionárias. Exemplo, marqueteiros. Sim. Por que hoje existe tanto marqueteiro, não gente que assessora a carreira política, marqueteiro, que é pago e ganha milhões, mas milhões, para fazer tu pensar que tu é livre, que aquilo que está saindo na mídia é certo. Sim. Exemplo, nada contra nem a favor. O Bolsonaro, na última eleição, eu não vi nenhuma pesquisa, e que eu já estava estudando, ele não era ninguém. Ninguém nunca viu. De repente o cara, bum, entendeu? Exemplo, tem muito, mas muito marqueteiro que ganha dinheiro fazendo a gente pensar que a gente é livre. Vide
Duda Mendonça, né? Que foi o responsável por transformar o Lula de sapo barbudo, né? E a expressão velha dele sindical, para isso, para o Lula paz e amor. Porque senão ele ia tentar até hoje não ia se eleger porque ele era muito radical. O que o Duda fez? Lula é o seguinte: teu discurso tem que ser um discurso conciliador. Vem para cá, ele moldou, pegou vice, um empresário forte, tá lá, elegeu, se reelegeu e hoje ele é um dos personagens políticos mais aclamados e odiados do país. Bolsonaro também, até o impeachment, ninguém conhecia ele. Vereador do Rio de Janeiro, deputado estadual, 4, 5, 6 mandatos federais e nada. Além disso, se conjecturava outros nomes. O Alckmin, o Dória em São Paulo, ele não. O que o marqueteiro fez? Tu tem que vir rachando aqui. Porque esse momento o país quer uma ruptura. Sim. E ele explodiu. Nas pesquisas, me desculpem, eu não vi uma que indicava isso. É isso aí. Então, eu concordo com o senhor quando diz que a pesquisa em âmbito tipo municipal, ou quando o candidato compra, adquire, contrata, ela é mais fidedigna até certo ponto também. Sim. Mas pesquisa eleitoral é muito mais para a mídia vender, consumir o público e tornar uma imagem que muitas vezes nem passa de ser surreal ao público que, infelizmente, compra a ideia, né? Então, eu acho que por cima seria a minha análise, sabe? Doutor Guilherme, conforme o resultado da pesquisa, aumenta a prescrição de ansiolítico no consultório? Esse ano vai vender bastante. Olha, eu como sou o meio mais leigo do assunto aqui, mas eu vou botar um pouquinho de pimenta aí. Olha, se você for ver a pesquisa, ela reflete um momento, né? Então, se tu for observar, no início da campanha, o Bolsonaro realmente não tinha voto. As pesquisas mostraram que ele não tinha. Ele foi crescendo e no final ele tinha. Tu pode ver, né, quando ele concorreu, se tivesse mais uns 3 meses, era capaz daquele Haddad buscar ele. Achei que era o Cabo da Ciolo. Acontecendo isso. Porque o que aconteceu? Ele tomou uma facada, ele saiu de cena, ele foi para dentro de um hospital, ele saiu, ele não conseguiu mais fazer nada. E ele estacionou e o outro foi crescendo. E realmente estava acontecendo aquilo ali. Tu pode ver que e o outro tava, e aí foi todo mundo para a rua. Então as pesquisas, eu acho assim que tem certas pesquisas que são nitidamente manipuladas, como, por exemplo, umas no começo lá, Lula 80% dos votos. Ridículo, né? Ninguém tem 80% dos votos num país desses que tem 500 opiniões diferentes, né? Então, agora tu pega, isso parece que é aquela situação que quer criar um oba-oba, né? Lula já ganhou, vamos para tentar buscar. Aí tu vê que gradativamente eles vão aproximando os dois, né? Tá aproximando, para que quando chega na eleição não dá aquele estouro. A pesquisa mostrou 70% e deu 30-30. Porque quem vai ganhar a eleição esse ano de novo vai ser o Lula e o Branco, né? Porque a rejeição dos dois é extremamente alta. Se tu pegar o anti-Lula e o anti-Bolsonaro, vence a eleição. Junto os dois, ganhou. Que é o que todo mundo fala da tal terceira via. Não existe uma terceira via agora. Mas daqui um pouco sai um Zé aí, que não tem nenhum, 1%, e chega no final e vai para o segundo turno. E vira eleição e vence. Porque tem essa... Então a pesquisa, ela reflete um momento. Então eu acho assim, tu tem às vezes o Sartori, tu lembra quantos por cento ele começou? 1. Eu lembro, como hoje eu vi uma pesquisa lá, tinha 1%. Germano Rigoto também era... O outro assim, dele um pouquinho 4. Ali um pouquinho 7, ferveu e todo mundo mudou o voto. Então eu não sei se elas são tão falhas, né? Minha opinião como leigo, eu não participo do... Então, eu gosto muito de número, eu gosto de olhar curva, então eu pego e fico olhando assim... E tu vê um certo movimento acontecendo e os caras crescendo. Então, dependendo da situação, eu acho que elas têm valor, né? Porque tu tem que olhar o momento, né? Tu pega, por exemplo, a própria Dilma. Ela venceu o Aécio. Só que, pô, olha quem era o Aécio.
Mas depois tu viu que a aprovação dela foi caindo, ela tinha 4% de aprovação, fizeram impeachment e todo mundo deu graças a Deus. Tava certo. Ninguém mais queria ela lá, nem a população queria mais, ninguém mais aguentava. Nem os próprios partidários dela queriam mais ela lá. Um exemplo, né? Aconteceu, eu acho que tem... Se tu pegar a pesquisa, o resultado dela e olhar no contexto, muitas delas conseguem refletir a realidade. Mas eu nunca fui entrevistado também, né? Então, para mim mostra. Eu fiquei o pensando nisso. O cara sai a 80, depois vem para 40 e pouco. Tem umas com 30 e pouco. Então o que acontece? Aí mostra que ela não é numa eleição, né? Tipo, porque polarizada, como tá essa aqui, né? Não. Então, e funciona o quê? Dá para ver que a linha do marketing é que tá funcionando. Isso. Vamos ver onde é que tá aqui. Eles Bom, queriam criar 80 não dá. Se nós ficar nos 40, dá para ficar mais ou menos por ali, né? Mas não vieram me consultar ainda. Nem a ti. Samuel, eu acho que ninguém aqui, né? 2 pontos percentuais para Minas. mais ou 2 pontos percentuais para menos de margem de erro? De margem de erro, exatamente. O legal é que a pesquisa ela está uma lenda, tal qual o tal da orelha de freira, né? Como ninguém nunca viu, dizem que não existe. Mas brincadeira à parte... Essa é boa. Eu acho que dá para aplicar bem nessa pesquisa, viu? Esse negócio de pesquisa. Mas, curiosamente, doutor Inácio, eu já fui pesquisado foi duas vezes. Duas? Para presidente, exato. Tanto na época de mas faculdade... Aí que tá. O problema é que tu é mineiro. Sim. E em Minas as coisas acontecem diferente. De repente aqui eles no pesquisam. Sul, não sei se tu vai ser consultado. Mas o que é o curioso é exatamente, as pesquisas elas são feitas com uma margem muito pequena de coleta de dados. Então são só 2.000 pessoas, 2.500 pessoas que são pesquisadas em um âmbito que nós estamos com 190 milhões de brasileiros. E aí? Pega-se muito pouco. E é tendenciosa. Se eu pesquiso em Minas, São Paulo, em Porto Alegre, em Vacaria, já é diferente também a tendência que cada um vai votar e assim por diante. Mas o que chama atenção, eu acompanho, né, no caso do Dr. Guilherme, nesse sentido de observar que as pesquisas elas criam no início tendências, até hoje o nome é esse, né, o que é trending, né, o que é tendência e assim por diante, para criar o famoso efeito manada. Porque eu não quero perder o meu voto, eu quero votar em quem vai ganhar. Não é assim que o pessoal faz também? Mas, ao mesmo tempo, ela vai demonstrando ao longo do tempo, né, um pouco mais o retrato de realidades. Quando aumenta-se o número, e o mais curioso que são pesquisas que aproveitam de outras pesquisas para trabalhar com pesquisas. E, de repente, ninguém quer virar alguma coisa. E vale a pena, Tiago, comentar exatamente que o Zé tem nome. Eduardo Leite. Hoje o Eduardo, ele renuncia, ele não aceitou o convite do Gilberto Kassab para passear, né, pelo próprio PSD, e agora ele permanece ainda no PSDB. Qual que é a intenção dele? Puxar o tapete do Dória. E eu acho que ele vai conseguir. E vai conseguir, porque o Dória não está alavancando. Já sei que... O Dória não faz 1%. A gente já leu Futuro Meirelles. o FHC já dizendo que a situação do Dória não é por aí. Tem que ser revisto, porque as coisas acontecem. Já está articulando. Eu acho que o tapete já está mais da metade puxado do Dória. Mas isso se deve porque talvez o partido tenha uma informação que as pesquisas ainda não mostrem. Entendeu? Então por isso. Que ele seria o fato novo. Exatamente. Ele seria o fato novo. O cara que agrada todo mundo. E eu já digo a informação. Não agride. Talvez seja um momento que o Brasil está precisando, porque é muita briga. Mas a informação eu tenho ela. A informação é exatamente a imagem. Igual aconteceu com vocês, que tem uma imagem do Aécio Neves que nós, mineiros, não temos, porque o Aécio Neves, antes, né, que realmente se escancarasse tudo que ele passou e assim por diante, o gaúcho via o Aécio Neves como um excelente administrador. Nossa, um cara bem apessoado, bom perfil, né, talvez ali alguém que tenha uma forma, um histórico interessante. Hoje é exatamente o que eu ouço do Eduardo Leite quando eu falo com os amigos de Minas. E que eles não têm a menor ideia do que acontece aqui efetivamente.
quanto nós temos, não é, o achatamento do funcionalismo público estadual, quando nós temos o grande problema do ICMS, quando nós temos que ele não conversa de forma alguma com os empresários. Então, nós estamos, né, dentro de uma realidade que lá vem de uma outra imagem. E nós temos uma privatização lá com o CITA, que foi feito, né? O pessoal na metade sul ficou sem luz uma semana, porque exatamente. A sede distribuidora foi vendida, foi feita uma monte de rescisão de contrato, e aí, né, os prestadores de serviço saíram. E quando deu um temporal, o pessoal na metade sul sem energia elétrica, porque não tinha gente para arrumar. Então tem coisas que... E tem mais que pelo menos eu li na mídia, né? Em que o pai dele foi um dos fundadores do PSDB, junto com o Fernando Henrique. Talvez a pontinha do tapete já esteja sendo puxada há muito tempo. Tem que falar, ele, o atual, o ex-governador agora renunciou, ele fez uma escola intelectual muito boa, ele foi estudar nos Estados Unidos, ele foi adepto do George Soros, ele passou agora, praticamente eu noticiei todos os dias desse ano, ou ele estava na Europa, ou ele estava nos Estados Unidos, ele estava fazendo uma incursão lá fora, né? Bastante efetiva. Então agora renuncia o governo do estado, ele praticamente não ficou no governo esse ano, isso tem que ser dito, ele ficou para cá, para lá, enfim, ele já estava preparando esse terreno. Monalise, quantos quilômetros foram feitos em Guabiju e Nova Araçá? 15 foram feitos 3 ou 4. Então, foi anunciado que até o final de 2021 nós teríamos 6 quilômetros prontos. Nós estamos aí com 4, nem isso? 3, 4, então. E avançar RS, avançar cidades, avançar pavimenta, saúde, avançar pavimenta, uma série de programas, e eu bato nessa tecla que nós tivemos diversas propagandas de marketing muito bem feitas. Viu? Daí Thiago, remonta. Quantos PAC a Dilma fez? PAC 42, PAC 2, né? PAC 3. E não terminou o primeiro, né? Não. Então, vinha os E caminhões ela se com o elegeu e selo se do elegeu. PAC. Em cima do PAC. Dilma PAC. Entre as pesquisas... Não parece a mesma coisa? Sim. Entre as pesquisas e o E acho marketing que ele é o fato político... novo. Por isso. Temos essas situações, né? O Brasil não é para amadores, Samuel? Não é para amadores, E aí, exatamente. Thiago, só para comentar, onde eu vi uma entrevista do presidente da Mercedes, que eles estavam meio tirando a produção do Brasil, e ele, um alemão falando, né, que o Brasil não é para amador mesmo, que lá eles planejavam o ano inteiro da empresa, numa reunião, uma semana eles planejavam o ano inteiro, e o Brasil era uma reunião por dia para planejar o outro dia. É isso aí. Que era uma... Então é isso aí, essa instabilidade também A Ford agita as pessoas. A Ford saiu por causa disso. Todo mundo fica ansioso, é um país complicado. Os que estão chegando É difícil. fortes são os chineses. Chineses, coreanos. Porque esses se dão bem com o dia seguinte. Pode ficar certo. Esses se dão bem. Não é esse negócio de programação, lá é o dia seguinte. Então aqui não. Aqui. Ford, a própria, não sei a Volkswagen, porque é forte aqui, né? Mas a Mercedes, outros, o Volvo, sei lá, né? Outros, eu acho que a tendência é a gente, dependendo da governança próxima, né? Nós vamos ter dificuldade ali com essas grandes empresas aí. Uma coisa é certa, o brasileiro vai ter dificuldade independente de quem ganhar. É. Eu vou mandar um abraço para a dona Isabel Roncato, a dona Lorena Volpe Corso e a Ana Leschman, que manda o seu boa noite pelo Facebook. Nós vamos para um breve intervalo comercial e para tirar um pouco o pé da política, no próximo bloco nós vamos falar do gás. Afinal, a Europa corre sérios perigos aí de ficar sem gás no inverno que vai se chegar, porque tem que passar pela guerra no leste europeu, senão se fosse mais um assunto de política, Pelo o pessoal cano ia do fuzil ou do pegar canhão. no meu pé. Eu volto em 3 minutos, o Ponto a Ponto retorna para o último assunto dessa noite. Fique conosco. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount.
na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Você quer um bom atendimento, facilidade e um preço especial? Posto das Flores com acesso facilitado na BR-470 em Vila Flores. Oferece serviços e a qualidade BR Petrobras. Tanque cheio é no Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. E retornamos para o nosso último bloco, saindo de terras tupiniquins e tropicais rumo ao leste europeu gelado e agora belicoso e talvez com falta de gás. Essa é a pauta final do nosso programa, porque não dá para passar pelos fatos da semana sem redobrar pelo leste europeu e acompanhar esse conflito que vai tornando cada semana mais dramática, uma porque ele não termina e outra porque a temperatura política sobe do confronto. Na semana passada, em resposta às diversas sanções econômicas impostas contra a Rússia, Vladimir Putin declarou que não aceitará mais pagamentos em dólares ou euros pelo gás que é entregue à Europa. Em resposta, a União Europeia e os Estados Unidos formaram uma força-tarefa energética para diminuir a dependência do gás russo. No último final de semana, o presidente Joe Biden passou pela Polônia e, num discurso um tanto quanto inflamado, disse que Putin tem que ser retirado do governo. E a pergunta que fica, as novas medidas impostas pela Rússia com a venda do gás, e a gente sabe que por trás de todo esse conflito existe uma guerra pelo controle energético do abastecimento do continente europeu. Esse conflito pode aprofundar ainda mais essa crise energética e a parceria norte-americana pode ser um sinal de salvamento para que os europeus não corram o risco de congelar no próximo inverno. Afinal, o gás russo mantém boa parte do continente europeu aquecido. E para nós, no Brasil, utilizamos o gás para cozinhar e esquentar água, lá ele é uma questão de sobrevivência, para manter os lares aquecidos. Bem diferente da Serra Gaúcha, que muita gente já está fazendo seu estoque de lenha, né? Marcelo, para nós abrir essa última rodada e falar sobre esse conflito mundial. Olha, gente, é um tema bastante polêmico. A gente estava falando aqui
em off, né, porque remete a bastante coisa que excede também o campo político. Já que a gente vai, Thiago, deixar um pouquinho política... Vamos deixar a política de lado e a falar gente de tem que política. falar sobre... a gente tem que falar sobre o campo econômico, porque, me desculpem, eu não consigo enxergar essa guerra como guerra bélica armamentista. Talvez o intuito, o começo dela, a desculpa, o pretexto, pode ter sido esse. Mas quem analisar a fundo vai ver que não é por causa de um pedaço de terra ou porque quem manda mais ou menos. Se trata de poder econômico. Porque, embora a Rússia detenha, eu acho que ela é hoje o segundo maior país que tem, né, gás e tal, ela consegue mandar e vender o gás para a Europa porque passa pela Ucrânia. Se a Ucrânia fechar a torneira, a Rússia não manda mais. Ou seja, por que o Putin quer anexar a Ucrânia agora? Porque ele quer não ter esta dependência que até agora ele vinha tendo. E tem outro fator também. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra, eles se consolidaram como a maior potência do mundo, né? Agora vindo a China com as questões econômicas, mas poderio, pelo que eu me conheço por gente, hoje Estados Unidos, por tudo que representa. Então, tu bem falou, Thiago, que o Biden fez um discurso meio polêmico na Polônia, que ao meu ver foi errado, porque num momento como esse, que os maiores líderes de duas potências do mundo estão se bicando entre eles, para te remediar um conflito, o primeiro passo que eu penso é desacelerar. E não um incentivar o outro, né? A não ser que eles queiram isso. Só que também os Estados Unidos, em 2008, eu acho que com a gestão do Obama, ele descobriu que tinha gás, né? Gás de xisto. Isso, nos Estados Unidos. Ou seja, eles também querem vender para a Europa isso. Só que agora o Biden tem um conflito interno, porque a política interna dele, dos Estados Unidos, é uma política nova, uma política de renovação, uma política mais ecológica. E ele fez um compromisso com a Ursula, né, que é da União Europeia, dizendo que os Estados Unidos vão oferecer esse ano 15 milhões de metros cúbicos, bilhões de metros cúbicos. Ou seja, ele está em confronto com a política interna dele, né, para a política externa beneficiar a Europa inteira, visto que hoje a Europa é quase 1/3 dependente do gás que vem da Rússia. Então é um conflito... Só complementando, isso mostra também, a meu ver, que ele quer forçar os próprios Estados Unidos a explorar o gás do xisto para poder abastecer a Europa, tá? E forçar o Congresso deles lá a votar a favor. Tá? Que não é o que está. E nós tínhamos, e tem uma outra situação nessa tua fala, que o gás que a Europa utilizaria da Rússia, ele é, do ponto de vista ambiental, sustentável. É uma tecnologia limpa. Agora que vem dos Estados Unidos, ela não é tão sustentável quanto. Só que daí cai por terra o discurso da sustentabilidade, porque está em risco o fornecimento energético. Mas vale lembrar que o americano ele vai governar para os interesses do país dele, não interessa. Pode mudar o presidente, queira lá quem for, são todos nacionalistas, eles são americanos. Se ele tiver que fazer isso, ele vai fazer. Se tiver que vender, ele vai vender. Se tiver que bater com a Rússia, ele vai bater. E se ele não fizer isso, o próprio povo americano vai lá e condena ele depois. É isso aí. E vale como eu vejo os Estados Unidos. E vale lembrar, gente, que não sei por que ocorreu isso, mas em 2009, parte da Europa, alguns países ficaram sem gás, porque a Rússia não passava, eu acho que para a Ucrânia, ou a Ucrânia estava em guerra civil interna deles, em 2012, 2009, enfim. Fizeram um acordo, teve um acordo lá. Exatamente, mas se não tivesse acordo, estava dando. Eu já teria dado esse rolo todo na Europa antes. Mas, antes do acordo, boa parte de alguns países ali, né, do leste europeu, ficaram sem gás. Isso.
morreu gente, deu caos em vários países, e isso também tem retração econômica. Então, talvez por isso que agora o Putin só aceita negociar em rublos. Né? Porque como União Europeia, todos os países do mundo estão impondo sanções econômicas para a Rússia, eles querem valorizar a moeda dele, que hoje já quase nem existe mais, porque ela só circula em âmbito interno. Então o Putin fez essa jogada, ao meu ponto, inteligente, em não negociar mais em dólar e euro, porque já que a moeda dele está enfraquecendo, pelo menos ele quer tentar reverter um pouquinho no único poder de barganha que tem, que é o gás, né? E continua sendo o gás, exatamente. Vou vender em rublo, aí os europeus vão precisar comprar rublo russo e aí ele vai valorizar de volta? Será que é esse o exercício? A ideia é valorizar ou vender o rublo para que eles possam utilizá-lo para comprar, né, também. O que causa estranheza é que é muito fácil, quando você não depende de alguma coisa, dizer para que não se use. Então, por exemplo, se eu não fumo, é muito fácil dizer para que ninguém mais fume. Os Estados Unidos, dizendo para que ninguém utilize o gás, ele usa 0. E também o petróleo, ele usa 1% do petróleo russo, que era a quantidade que ele costumava fazer como importação. Então é muito simples para eles trabalharem dessa forma. A exploração de gás de xisto eles já fazem há muito tempo. Os Estados Unidos ele é até mais do que aqui a Argentina, eles têm explorado bastante e feito. E ao mesmo tempo, talvez o gás, eles estavam até prometendo, saiu na CNN agora no final da semana, dizendo que viria também dos países asiáticos para vir, né, tentar vir de alguma forma o abastecimento de gás para a Europa. O que nos preocupa mais? De um lado, né, nós estamos vendo alternativas, que aí eles passam a ligar as termoelétricas e isso acaba até dando à ONU uma preocupação quanto àquele compromisso que tinha em relação ao carbono, a diminuição até 2030. E, exatamente pelo Acordo de Paris, de maneira que vai só atrasando mais. Mas nós temos um ponto positivo que deu um start e a própria União Europeia passou a investir ainda mais em medidas verdes, como, né, nós temos outras alternativas também, até dentro também do próprio aspecto do etanol nosso, que também é explorado e também seria feito por lá. Claro que o etanol ele não consegue abastecer nem a própria demanda do Brasil, mas a produção em outros lugares também ajudaria. O que fica a grande dúvida, Thiago, até quando vai essa guerra? Em números, que nós também sempre gostamos muito, né? A respeito, houve uma matéria agora no Estadão, do Roberto Godoy, fazendo um trabalho que foi quanto custa o dia de guerra. O dia de guerra ele é contabilizado, né, como 300 milhões de dólares por dia, o custo da Rússia por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia tem hoje um fundo soberano, que é realmente as reservas que ela tem, de 500 bilhões. Então, a guerra acabaria rápido? Na verdade, não, se for contabilizar o que eles têm ainda de dinheiro, ainda de poder de barganha e assim por diante. Mas talvez essa guerra ela tenha uma grande discussão quanto também aos recursos. Os recursos bélicos hoje. O que nós estamos vendo são 900 mil soldados em território ucraniano que estão ficando sem munição, sem comida e, inclusive, sem diesel para o próprio tanque. O que está acontecendo é que o próprio armamento está parado na rua sem ter para onde ir, porque não tem o que abasteça. Igual aconteceu até com os Estados Unidos, quando tomaram o Kuwait, que eles atearam fogo, né? Os mais novos se lembram disso, atearam fogo nos poços, na forma. Os tanques eles pararam no meio do caminho, não conseguiam entrar ainda. E a mesma coisa acontecendo também perante a Ucrânia. Talvez a guerra demore ainda meses, se escalone ainda mais, né? O que aí é o que eles falam de escalada de conflitos e de negociações, porque o que nós estamos vendo é o Biden, quem sabe pelo seu discurso, convidando a própria oligarquia russa a tomar o poder e a tirar o Putin de lá,
para que tente, né, ter pelo menos um certo diálogo, alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí o temor. Se vai por meses ou se o recurso realmente vai acabar e, assim, a União Europeia consiga sobreviver um pouco melhor com o que ela tem hoje. Pois é, concluindo, prolongando um pouquinho o raciocínio de até quando vai a guerra, né? Conhecendo aquela região, pelo que a gente vê no histórico, ela pode durar para sempre, né? Aquela gente são nacionalistas. Lá na própria Ucrânia, quando tu vê os imigrantes que lá estavam usufruindo do país fugindo, tu via ucranianos voltando para pegar a arma e lutar. Os caras são... Eles têm um nacionalismo muito forte. E a Ucrânia, se tu pegar lá atrás, na União Soviética, era onde estava a maior parte do armamento bélico de toda a União Soviética, era na Ucrânia. A Ucrânia não é um país, digamos assim, bobinho, né? Eles sabem, e a Rússia, estrategicamente, ao longo da história, foi quem venceu as grandes batalhas de toda, né? E conseguiu fazer frente a frente com os Estados Unidos numa tal guerra chamada Guerra Fria, que é aquilo que a gente sempre comenta. Tu tinha um maluco de cada lado, entre aspas, né, se ameaçando, e ambos se respeitam. A minha maior preocupação que eu tenho hoje é que o Putin está sozinho. Ele está fazendo o que ele quer lá, não tem ninguém. Os outros países estão lá ajudando a Ucrânia, estão levando armamento. Não. Então quando é que vai acabar isso aí? Quando a Rússia tomar conta de todos os países de novo. Não vejo outra. Porque se tu não vier uma outra frente militar ali e dizer, ó, tu só vai aqui, tu não passa. Não, sanções econômicas. A Rússia vai tomar conta de tudo aquilo. É como eu tô vendo. Porque eles querem isso, sei lá. Né? E já era assim antes. Então eu acho que a guerra vai ir longe, na minha opinião. Não vai terminar amanhã. A não ser que os outros entreguem. Ainda mais a Rússia não vai parar. Continuando com o gancho, ainda mais que essa questão que envolve a questão bélica, ela também se deu ali no desarmamento da Ucrânia quanto à questão atômica. Sim. Hoje ela está zerada por causa dos acordos havidos, né, do desarmamento. Então, na época da própria Guerra Fria. Então, o que se fala ali, né? Então, o que se vê, a questão de não abastecimento e tal, do poderio bélico, né? Essa questão, ela envolve também o armamento químico. Eu não sei a que ponto a Rússia está com estratégia de apertar o botãozinho lá e com as armas químicas. Né? Então, esse é um medo também. E que se fizer isso, atinge a Europa inteira e aí vira o caos. A gente acha que a Rússia está encurralada, mas a China apoia quem? Eu ia chegar agora ali. Então, os americanos estão com a Europa. E a China está com quem? Índia. Olha o tamanho da Índia. Só a China está com quem? Vocês já viram a China questionar? Não, ela não está apoiando, mas também não está dizendo que não apoia se precisar. Né? Porque a questão, os Estados Unidos é o poder do mundo? Não, eu já vejo diferente essa questão. A China também vinculada ali, digamos que deu um pseudo apoio. A Rússia muda tudo. E outra coisa, a questão do dinheiro que eles têm lá. Né? Então, eles têm o poder de cifras de X. Mas agora, para que ele estava querendo o rubro? Paga em rubro para quê? Para aumentar a receita dele também. Então, o lastro dele vai aumentar. Isso é uma estratégia também econômica. E para expandir a guerra, né? Claro, e aí vai espichar. Vai espichar, vai financiar a guerra, vai durar mais tempo. E outra coisa, se reuniu lá o presidente americano com a força-tarefa, como se diz ali, entre os americanos e os europeus. Não, porque tem que tirar o sujeito de lá. Colocasse bem, a oligarquia russa. Só que a oligarquia russa sempre esteve
Não é por nada que ele está lá todo esse tempo, o Putin. Está do lado dele. Claro. Tu não muda essa questão que o Guilherme colocou. É uma questão histórica. Isso não. Eles vão lutar com o garfo, se precisar lá. Mas vão. Né? Eles apoiam o poder deles é o Putin. Eles sabem que sem o Putin a coisa pode degringolar ali, né? E aquilo que o cara disse, esse presidente americano, tem que tirar o sujeito de lá. Eu tenho uma máxima, numa época em que eu era guri, eu ouvi isso no futebol, na época do Garrincha. O treinador chegou lá e disse, botou no quadro lá, faz isso aqui, não sei o que, papai, e o Garrincha entra por aqui para gol. E explicou de novo. E o Garrincha olhando aquilo, disse, mas treinador, combinaram com outro time lá, já tudo isso aí. O cara vai lá, tem que fazer. Já combinaram com os outros jogadores? Que tá difícil. Então, o Putin está dizendo que tem que tirar o cara de lá. Combinou com os russos, com os chineses, com o indiano, sei lá com quem. Combinou com os outros, já tudo isso aí. Só é a Europa, que é um ovinho perto desses outros países. É aquela frase clássica, né? Tá, o plano tá bom, mas vocês combinaram com os russos. Não, mas daí tu pensa, daí os caras mostrando os fila dos russos para comprar o último McDonald's. Bah, chega a ser até lamentável, né? Sim. Tu acha que o Putin... Quem é que perde tirando as lojas de lá? Os próprios McDonald's? Sim. Ué, o russo perde o quê? Não vão tirar. Então... E se tira, vai o outro fazer querem criar uma coisa. Ideia. O russo tá, na minha opinião... Nacionaliza lá o negócio, pronto. Sim, mas é isso aí. Por isso, não, agora o hambúrguer é da nossa vaca, não sei o quê. E vai estar ali. Por isso que o conflito... O hambúrguer perestroika. Por isso que o conflito, ao meu ver, deveria ser remediado para tentar chegar num princípio de acordo mais diplomaticamente do que até a Guerra Fria. Porque na Guerra Fria a gente ainda não tinha uma superpotência como a China. Ela estava ainda se desenvolvendo internamente para hoje ser a superpotência que é. Agora são várias superpotências, exatamente. né? A geopolítica, ela eu só quero colocar, não sei se o Samuel teve na Espanha também, eu estive lá estudando. Terminou o verão, começou o inverno. Estava lá, estudando, o meu doutorado, né? E aí o que acontece? Se tu não estiver dentro de casa com a calefação, que é com o gás, não sobrevive. Cara, como é que tu vai sobreviver? É 40 graus negativo. E outra coisa, eu tava lá, era 26, 27 graus negativo. Mas o frio é seco lá fora. Mas se tu deixar o frio pegar lá dentro, frio lá fora, o frio é seco, mas lá dentro. E outra coisa, muito pouco tu usa o gás lá para comida. Tá? O gás é essencialmente para calefação. Então ainda não começou a arder na Europa esse negócio, porque não começou o inverno. Terminou agora, vai começar o verão. Então, quando chegar no inverno, se a guerra durar até lá no início do inverno, eu quero ver esses europeus o que vão fazer. Vão chegar a 1000. Eles vão querer uma solução. E porque não estão tirando o gás, né? Porque a Rússia não está cortando o gás ainda, que fornece. Não cortou, tem toda a razão. E ainda não está cortado. Bem, perto de todos esses problemas, ter as nossas desventuras políticas aqui no Brasil não parece ser tão ruim, né? Quase igual. Mas tu pega, por exemplo, a China, ela tem negócios com todos os países. Sim. Hoje a Mercedes produz na China, o iPhone, a Nike. Então a posição do chinês é complicada também. Sim. Por isso que eles não se posicionam nunca. Eles estão por trás no escondido. Porque Sim, é isso aí. Eles nunca se posicionam. Mas se herdeiro sabe aonde vai, né? Todo o interesse também. Mas eles não podem se posicionar porque eles têm negócios com todo mundo. Então tu vê que é complexa a coisa, da China, Índia, e eles têm um poderio bélico enorme também. Né? Do ponto de vista... Só que não vão se meter ali, né? Do ponto de vista nuclear, a gente tem... Eu era um estudante afinco dessa matéria no ensino médio. Do ponto de vista nuclear, o eixo formado por China, Índia, Paquistão e Rússia, a gente tem a maior concentração de densidade de ogivas nucleares. E é aquilo que a gente quer, né? Que não destrua o mundo 6 vezes e meia. Que essa é a conta mais ou menos que dá para fazer. Complementando isso, que tu me levou a uma análise agora do que o Putin falou. O discurso do Putin.
Se nós analisarmos aqui o discurso dele, já tem uma mensagem, e essa mensagem aí vai contramão, essa do presidente americano, aquilo que o Putin disse. O que o Putin disse? O mundo não quer a Rússia? Tudo bem. Ou a Rússia existe, ou o mundo não existe. O recado dele foi isso. O recado foi que em caso de ameaça da existência da Rússia, a arma nuclear então, deu o mundo inteiro, não que existe que mais. Aí que tá. E aí aparece o presidente americano falando essas besteiras ali. E pior Tem que hoje tirar o cara, ele tirar, pode pra falar com isso, os né? russos, Exatamente. com o chinês, com o É que indiano. ali tu não, eu acho que é que nem aquela história do presidente da Coreia, lembra? Aquele coreano louco lá. Sim. Os americanos Que fazia um monte de teste. abafaram o cara. mas Hoje não porque tem mais teste nenhum. Parece que agora ele tá com esses comendo galeto malucos aí, assado lá. tu não tem muita conversa. É. Né? Como é que tu vai conversar com esses caras? Ou tu mostra que tu é tão forte que nem eles, Ou não tem conversa. ou acabou, o cara vai continuar Vai fazer avançando. uma bobagem lá. Sim, É. é o que eu enxergo. É isso aí. Muito bem, e nós não vamos fazer a bobagem de ultrapassar o horário do Não, programa. não. Vamos deixar essa guerra pra eles lá. Vamos ficar só olhando. Vamos ficar só na butuca. Ah, aqui, vamos né? ficar o papel do Brasil nesses conflitos. Outra vez a gente ficou aqui e não se incomoda. Como bons gaúchos, vão ficar atrás do toco só olhando o que vai acontecer. A gente já brigou bastante aqui no Rio Grande do Sul nos últimos anos, deixa o pessoal lá fora assim fazer. Brincadeiras à parte, o espaço é aberto justamente para a gente poder trazer essas situações e dar a você que está nos acompanhando um norte para pensar acerca desses assuntos. Um abraço para Milena Bergamin, que manda sua saudação aqui pelo Facebook, e para o Fabiano Graziotin Dalla Costa, que diz que os problemas na guerra ainda vão se aprofundar, e não é só o gás, a questão é bem mais longa, e que nesse momento os Estados Unidos têm interesse também na continuidade do conflito. É isso aí. Professor Inácio, muito obrigado. Samuel, muito Privilégio, obrigado. cara. Marcelo, Obrigado, doutor eu. Guilherme, agradeço Obrigado. profundamente a bancada de hoje e o nosso telespectador. Na semana que vem, o Ponto a Ponto retorna com assuntos tão ou mais polêmicos que esse, mas que merecem passar por essa bancada na Conecta Mais TV. Uma boa semana a todos e até segunda-feira que vem.